telespectador, é com grande alegria que nós damos início hoje ao nosso programa ASP-UF em Ação. E esse programa é, assim, deveras importante para nós, porque nós estaremos homenageando o professor, né? O Dia do Professor. Quem é o professor? O professor é aquele elemento que realmente contribuiu para a nossa formação. Todos nós aqui tivemos um dia grandes professores que contribuíram para a nossa vida. E esses professores são lembrados até hoje. E para lembrar esse Dia do Professor, nós estamos, em primeiro lugar, pensando em colocar aqui para vocês o que dois queridos alunos da nossa Universidade Federal Fluminense, eles pensam sobre os professores. Então, nós chamamos, né, a Cristine, aluna de nutrição, e o Daniel, aluno de história. Cristine, qual a importância do professor na sua vida? O professor, ele tem uma importância na nossa vida de uma forma muito, assim, profunda mesmo, né? Desde sempre, desde que a gente cresce na escola e, por último, agora mais recente, na faculdade, porque eles têm a possibilidade, né, e o potencial de nos incentivar em diversos sentidos, né? Na busca por informação, na leitura, e acho que mais importante do que isso, né? Não só num viés acadêmico do que é o professor, mas também de formar pessoas, né? De formar profissionais cidadãos, que vão ter uma função real na sociedade, né? Nós sabemos, né, Cristine, que durante a nossa vida toda, né, os professores nos acompanham como se fossem os nossos pais, né? Uma lembrança indelével que nós temos. E se você, assim, fizer uma retrospectiva na sua vida em termos de escola, você lembra, assim, de professores, sejam eles professores quando você iniciou, seja agora como professores da universidade, enfim, professores que marcaram a sua vida. Sim. Os professores, eles deixam marcas, né, mesmo, né, gente, na nossa personalidade, na nossa forma de pensar. E eu tive contatos importantes com professores nos últimos tempos agora, inclusive a professora que orientou a minha monografia, que eu cheguei para ela e disse, olha, sobre o que eu quero falar na monografia eu não sei, mas o professor orientador eu já escolhi. Então, a partir daí, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. Então, além de professora, construir ali o início de uma amizade também, né? Então, acho que o professor é isso também, né? Faz parte da nossa vida para além da academia. Acabamos de ouvir o pronunciamento da aluna Cristine Erdi, neste programa de homenagem ao professor. Vamos receber agora Daniel Vieira Alves, aluno de História. É do DCE, da UF, não é isso? E funcionário da UF. É um prazer recebê-lo. Daniel, nesse dia do professor, nós gostaríamos que você nos dissesse, assim, com a sua experiência de vida, como os professores foram importantes na sua vida. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer também estar aqui falando sobre a minha experiência com meus professores. Eu não consigo mensurar muito bem a importância deles de maneira muito exata, mas eu posso dizer que foi uma importância muito grande, né? Acho que na minha personalidade, no meu modo de pensar, os conhecimentos que adquiri, tem uma parcela de cada professor, né, com o qual eu me relacionei na minha vida. Mas eu diria que a importância deles foi na curiosidade de buscar o conhecimento, né, de como o conhecimento pode ser importante para transformar a vida das pessoas e para ter a gente ter um mundo diferente, né, com uma sociedade diferente. E também a capacidade de a gente refletir sobre a vida, né, eu acho que é importante. Eu acho que os professores que mais me marcaram tiveram uma relação muito grande com a reflexão, e não com a decoreba, né? A gente refletir sobre a vida, refletir sobre o nosso cotidiano, e a partir daí o conhecimento tem uma função prática na vida da gente, né? A gente, a relação com as pessoas. E acho que essa foi a contribuição que os professores tiveram na minha vida, que passaram, né, pela minha história. O Daniel, até hoje eu me lembro de algumas coisas de alguns dos meus professores, né? Você pode brevemente dizer, assim, alguma boa experiência que você teve com algum professor?
tenho muitas boas experiências com professores, né? Mas uma que eu acho interessante foi que, inclusive, fez eu escolher a minha carreira, né, de História. Que normalmente se tem sempre um professor de História que marca a vida da gente, né? E no meu caso, teve um no ensino médio que marcou para escolher a minha profissão, né? Em que eu me encontrei na função dele, o que eu queria fazer também. Eu olhava para o professor e eu pensava, eu quero ser assim. Né, eu quero poder conversar com os alunos assim, de uma forma descontraída, e eles possam aprender a partir de uma maneira dinâmica, reflexiva, em que todo mundo participe. E isso me ajudou a escolher minha carreira e, de certa forma, também a como eu penso as coisas hoje também. Então, esse professor, no meu ensino médio, no caso antes da faculdade, me marcou bastante. E pude encontrar muitos outros também na faculdade, aqui no curso de História, na faculdade de Educação também, aqui na UF eu tive algumas aulas. Também esse formato de se pensar o conhecimento, né? Então essa foi uma experiência, essas experiências, né, marcaram muito a minha vida e são muito importantes para a minha formação enquanto pessoa, enquanto historiador, enquanto professor, que em breve estarei nas salas de aula aí também seguindo esse caminho. E nós temos certeza que você será um grande professor, né? Você já terminou o seu bacharelado? Isso. E agora está fazendo a licenciatura. Exatamente. Eu terminei a parte de formação profissional de História e agora estou terminando as disciplinas de licenciatura e aí já poderei ser um professor plenamente formado pela Universidade Federal Fluminense. Estamos encerrando, então, este bloco. Voltamos dentro um pouco. Dando início ao nosso segundo bloco do programa da ASP-UF em Ação, nós estamos homenageando os professores. E nós teremos agora a entrevista com 2 professores eméritos da Universidade Federal Fluminense. A professora Maria Felisberta Batista e o professor Luiz Calheiros, né? A professora Maria Felisberta, é difícil a gente falar da Maria Felisberta, porque ela foi, e né, orientadora educacional, ex-diretora da Faculdade de Educação da nossa universidade, foi secretária de Educação do município de Niterói, mas realmente eu gostaria de apresentar a Maria Felisberta, especialmente como aquela professora querida dos seus alunos, aquela professora que nenhum aluno que passou pelas mãos de Maria Felisberta a esqueceu. E é assim que eu gostaria que nós assim lembrássemos de você, aquela professora inesquecível. Obrigada. Professora Felisberta, o que é um bom professor? Bem, na minha opinião, um bom professor, ele depende, em primeiro lugar, para você conceituar o que é bom, de como você pensa sobre a vida, sobre a sociedade, sobre os seres humanos. E a minha experiência foi de lecionar no ensino médio e mais tarde no ensino superior. E no meu caso, por exemplo, eu trabalhei na formação de professor, desde a época do ensino médio, dando aula na escola normal, e mais tarde no curso de Pedagogia e Licenciaturas da Universidade Federal Fluminense, anteriormente em outras faculdades. Então, para mim, um bom professor é aquele que, em primeiro lugar, ele tem que ser capaz de estabelecer uma relação humana na sua sala de aula, para que ele possa ser compreendido
por mais que ele tenha conhecimento, não é, específico de seu conteúdo, de sua disciplina, de seu componente curricular, ele tem que ser capaz de estabelecer uma relação de cordialidade, de amizade, de entusiasmo, de incentivação da aprendizagem. É muito importante que o aluno sinta na sala de aula aquele espaço capaz do diálogo, capaz da reciprocidade entre os próprios alunos, entre os alunos e o professor, no sentido de criar conceitos, classificações, diferenças, mas todas estabelecidas também numa relação que eu considero muito importante no magistério, que é a relação teoria e prática. A teoria e a prática, elas deverão estar de mãos dadas, numa reciprocidade. Porque a teoria é uma decorrência da própria prática, da própria maneira como o homem foi concebendo e construindo a sociedade humana. Então, nesse sentido, o bom professor é capaz de ser aquele que não é esquecido pelos seus alunos, porque contribuiu de uma maneira ou de outra para que os alunos pudessem se desenvolver como ser humano e construtor de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais agradável para todos nós, como gente, como ser humano. Muito obrigado, professora Maria Felisberta Batista da Trindade, pela sua participação. E recebemos agora o professor Luiz Calheiros Cruz. O professor Luiz Calheiros é professor titular da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. É um dos seus fundadores. Foi um dos seus primeiros diretores. Além disso, é um escritor, romancista, com 6 livros publicados. E membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras. É também professor emérito da Universidade Federal Fluminense, título concedido pelo Conselho Universitário da UF. Professor Calheiros, o senhor com tanta experiência no campo da educação, no campo do romance, no campo da arte, nós gostaríamos que o senhor agora nos dissesse, com toda essa sua experiência, o que para o senhor é ser um bom professor. A pergunta é curiosa, porque eu me tornei professor muito eventualmente, porque eu já estava formado em arquitetura há 10 anos, quando eventualmente recebemos o convite para participarmos dos debates para a implantação do curso de arquitetura e urbanismo na UF. Isso me proporcionou um momento muito agradável de discutir a respeito da grade curricular. Enfim, o curso foi implantado. E, posteriormente, recebi o honroso convite de vir a ser professor da UF, né? O magistério é uma paixão. Acabei me apaixonando pelo magistério e tive a oportunidade, então, de prestar concursos na carreira da Universidade Federal Fluminense como professor e acabei, então, fazendo com que a minha vida se tornasse realmente o palco para o magistério, né? E, então, para responder o que eu entendo por ser bom professor, eu diria que é aquele que procura incutir nos seus alunos o gosto pelo saber, o desejo de aprender, de obter conhecimento. E bom professor, eu diria, não é aquele que aprova os seus alunos ou que deixa que eles sejam aprovados, mas sim aquele que faz o aluno obter a sua aprovação. E incutir no aluno o desejo de progredir na vida, aprendendo uma profissão. Então, a minha experiência é muito do lado profissional, né? O lado humano, o arquiteto também pode e deve incentivá-lo. Então, por aí é que segui a minha carreira, trabalhei 22 anos na sala de aula e sempre com a prancheta, com o esquadro. Hoje é tão diferente o ensino da arquitetura, é tudo no computador, etc. Eu sabia que isso ia ocorrer um dia, mas não foi a minha prática. Muito obrigado. A participação do professor Calheiros. Encerramos, então, esse nosso bloco e voltamos no próximo. Estão voltando.
Dando início ao terceiro bloco, ainda com homenagem ao professor, vamos ouvir um número de clarinete do professor Sidney Gomes. Continuando nessa homenagem, nesse terceiro bloco, que nós realmente estamos assim homenageando o professor com a beleza, nós teremos agora, depois do número de música, nós teremos uma declamação. Nós temos aqui a professora Eneida Fortuna Barros, professora de Teoria Literária da Universidade Federal Fluminense. Ela foi a introdutora dessa disciplina na nossa universidade. Ela teve assim a honra de fazer esse trabalho para a nossa universidade. Mas também ela é uma professora de origem de grandes professores, né? A família é de grandes professores. Ela é filha da professora Albertina Fortuna, né? E quem em Niterói não se lembra de Albertina Fortuna? Naturalmente, só as pessoas mais novas, porque eu me lembro perfeitamente da professora Albertina Fortuna, né? Professora da UF, de literatura portuguesa, e com uma pioneira em termos de educação, em termos de vida social, né? De modo que a professora Eneida, com todo esse berço, ela vai nos brindar com uma homenagem ao professor através da beleza. Vou dizer um poema do professor José de Oiticica, que além de professor, foi escritor e poeta. Trabalhou no Colégio Pedro II e ficou conhecido pelos seus 2 manuais, o Manual de Análise e o Manual de Estilo. Escreveu outras obras
inúmeros artigos em jornais e revistas sobre a língua portuguesa. No seu livro de poemas, Fonte Perene, ele diz que aquele que quer sair do anonimato pode vir a ser um herói. Ele diz como isso é possível. Trata-se do soneto O Modelo, de José de Oiticica. Se queres que outros creiam, crê primeiro. Faze-te boa nova e acende-a em ti. Só terás gestos e aura de pioneiro se tua alma for surto e frenesi. Quem deseja arrastar ao seu outeiro tribos sem Deus, precisa ser Davi, ter uma harpa, ter juntas de guerreiro, saber cantar e combater por si. Ser mais tu, mais alguém, mais puro rude, o sem par, o sozinho, o último, o herói, o que põe o melhor, toda virtude. Torna-te exemplo, o exemplo é que constrói. Finge até que o teu sono não te ilude e que a tua amargura não te dói. Neste dia de homenagem aos professores, ouvimos o Dr. Sidney Gomes e a professora Eneida Fortuna Barros. Vamos agora ouvir o magnífico reitor, professor Roberto Salles. Neste mês de outubro, estaremos tendo uma série de comemorações. Uma em especial, que é o Dia do Mestre. Na verdade, esse dia deveria ser comemorado todos os dias, porque esta profissão ela tem que ser muito melhor reconhecida no Brasil inteiro. E esse reconhecimento ele pode se dar de várias formas, não só na valorização remuneratória, as condições de trabalho e também nas comemorações. Então eu gostaria de parabenizar a todos os mestres do Brasil, do nosso estado, do nosso município, da nossa universidade, em especial a todos aqueles que pertencem à ASP, que continuam trabalhando e trabalhando bastante. Muito obrigado por tudo, mestres, pelo que vocês fizeram pela nossa universidade, pelo nosso município, nosso estado, nosso país. Eu queria também parabenizá-los pelo projeto ASP-UF em Ação. Podem contar conosco, como sempre fizeram, e com certeza a parceria Universidade e ASP, ela vai continuar firme, não só com essa administração, como também outros. Então, sejam felizes. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a vocês. Até breve. Encerramos esse nosso programa em homenagem ao professor, com a participação brilhante da professora Eneida e do professor Sidney Gomes, e da participação do nosso magnífico reitor Roberto Salles. Não esqueçam de ler a nossa telinha, o nosso endereço. Comuniquem-se. E muito obrigado pela atenção.